Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora na nossa apostila de História e Geografia. Então, vamos lá, página 125 de História e Geografia. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos sobre extrativismo de coleta, extrativismo predatório, né? Lembram-se que eu disse predatório vem de prejuízo, né? Tudo aquilo que provoca prejuízo é predatório, quando é relativo ao extrativismo, né? Então, nós vimos que grandes empresas utilizam máquinas modernas, por exemplo, fazem a retirada de grande quantidade de peixe dos rios e dos mares, né? Eles não dão tempo para que esses animais consigam procriar e crescerem, né? Agora, daí nós vimos também sobre os produtos agrícolas, né? Produtos in natura, produtos processados, a economia de agricultura comercial familiar, agricultura patronal. Agora, na número 4, sobre as formas de produção de pecuária. Pecuária é a atividade relacionada à criação do quê? De animais. Muito bem. Faça um X na frase correta. Quando os animais são criados para fornecer leite, carne e ovos apenas para a família, as técnicas de criação utilizadas são rígidas, com vacina e ração? Não. Quando a criação de bovinos segue regras rígidas de cuidados veterinários e alimentação complementar, isso faz com que os animais produzam muito mais carne, leite, e eles podem ser vendidos no Brasil e fora do Brasil, exportados. Sim? Sim, então marquem um X aqui. E a última, além de bovinos e suínos, o Brasil não produz outros tipos de rebanhos, nem aves, porque ocuparia o espaço destinado às cidades. Não é verdade, né? A frase verdadeira é a frase do meio, né? Então, aqui que nós iremos marcar. Número 5. Sobre a pecuária, responda. Qual é a importância do uso de tecnologias modernas na produção? Por que utilizando tecnologia moderna na pecuária, o que tem a ver com a produção? O que acontece? Aumenta ou diminui? Aumenta a produção de carne, de leite, de ovos e também a disponibilidade de alimentos para a população, né? Então, vamos escrever. Então, o uso de tecnologias modernas aumenta a produção de carne, de leite e de ovos e a disponibilidade de alimentos para a população. Qual é, na letra B, qual é o principal produto da pecuária vendido pelo Brasil para outros países? Qual que é o tipo de carne? São dois tipos que nós lemos no texto, que é vendida para outros países. A carne de bovinos e o que mais? De aves, né? Então, a carne de bovinos e aves. Número 6, nós vamos completar o texto com as palavras do quadro. As palavras são mar, predatório, ritmo, coleta, esgotamento, rios, árvores, minérios, animais, grande, renováveis diretamente e não renováveis. O extrativismo do quê? Que é a retirada de recursos de origem animal, vegetal e mineral, não sei o que lá da natureza. O extrativismo de coleta. De coleta é a retirada de recursos de origem animal, vegetal e mineral, o que da natureza? Diretamente. Vamos escrever. Diretamente. Porque eles retiram de forma direta, né? Eles vão até a natureza e retiram aqueles recursos que estão presentes na natureza. Por isso que é chamado, por isso que é falado que é de forma direta, né? Muito bem.
Então, o extrativismo de coleta é a retirada de recursos de origem animal, vegetal e mineral diretamente da natureza. Esses produtos são renováveis ou não renováveis? Renováveis. Quando a extração ocorre obedecendo ao que da natureza? Ao ritmo da natureza, né? Assim dá tempo de os animais reproduzirem e do que? Produzirem a seiva e os óleos que serão extraídos? As árvores, né? Aqui nós falamos do extrativismo de coleta. Agora aqui nós vamos falar do outro tipo. Qual é? O predatório. No extrativismo predatório, a extração principalmente de minérios, vocês se lembram que eu disse que os minérios, como a bauxita, que é utilizado na fabricação de alumínio, como o ferro, até como a areia, né? Eles são recursos minerais e eles se esgotam, porque eles levaram milhões de anos para serem formados. Então, como que vai formar isso de novo? Né? Levaria muito tempo, né? Então, no extrativismo predatório, a extração principalmente de minérios e animais da onde? Do mar e dos rios. É feita em grande quantidade, o que pode levar ao quê desses recursos? Ao esgotamento. Por isso, eles são denominados não renováveis, porque eles não renovam. Agora, na página 126, nós vamos estudar sobre o vai e vem da população brasileira. Deem uma olhada. É o mapa do Brasil, cheio de pessoas, tem avião, tem caminhão, baú, tem navio, tem ônibus, certo? Você conhece esse desenho dentro do qual estão as imagens de tantas pessoas? Essa parte verde é o mapa do Brasil. Por que você acha que pessoas tão diferentes foram representadas nesse espaço? Né? As pessoas são bem diferentes umas das outras, né? E por que elas foram representadas nesse espaço? Porque o título diz o vai e vem da população brasileira, né? Então, o mapa representa o mapa do Brasil, que é formado por pessoas de vários tipos. No nosso país, existem pessoas de somente um tipo? Não. Existem brancos, negros, indígenas, orientais, com e sem óculos, gordos e magros, crianças, adultos e idosos. E todas essas pessoas moram aonde? No Brasil, né? Agora, na página 127, nós vamos estudar quantos são os moradores dos municípios. Você estudou que o município é formado pela zona rural e pela zona urbana, cada uma com suas atividades próprias. Na zona rural existem as plantações, a agricultura é muito presente, né? Já na zona urbana é mais o comércio, as lojas, né? As pessoas que vivem nos inúmeros municípios do Brasil fazem parte da população brasileira, que são crianças, jovens, adultos e idosos. A população é formada por pessoas que nasceram em um município ou ali se estabeleceram, como migrantes ou estrangeiros, né? Então, a população de vários municípios do Brasil, como crianças, jovens, adultos e idosos, ela é formada por pessoas que nasceram no próprio município ou que vieram de outro município, né? Ou até de outro país para morarem ali. Então, assim a população é constituída por pessoas de diferentes origens, costumes e com experiências diversas, né? Por exemplo, eu já falei para vocês, eu vim do estado de São Paulo. Quando eu vim morar aqui em Chapadão do Sul, eu aprendi o hábito de tomar chimarrão com os gaúchos. Então, as pessoas trazem com elas todos os seus costumes, né? A questão também de não entrar dentro de casa com o calçado, deixar o calçado na porta. Eu aprendi isso aqui em Chapadão do Sul com os gaúchos, né? E o costume que eu trouxe comigo é a questão de tomar café, né?
Cerca de 210 milhões de pessoas formavam a população brasileira no início de 2020. Essas pessoas vivem nos milhares de municípios espalhados pelo país. Observe o gráfico sobre a população brasileira construído com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o instituto que cuida faz esse estudo, essa contagem, quantos habitantes há em cada local, né? No ano de 1940, eram em torno de 20 milhões de pessoas, né? 1950, 40 milhões. 1960. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Vocês viram só? A parte azul representa a zona rural. A parte rosa representa a zona urbana. Vocês perceberam que do ano de 1940 até o ano de 1960, existiam mais pessoas que moravam na zona rural do que urbana? A partir do ano de 1980, que a quantidade de moradores da zona urbana começou a aumentar, né? Então, número 1. Onde morava a maior parte da população brasileira no ano de 1940? Na zona rural. E no ano de 1960? Na zona rural. E no ano de 1970? Na zona urbana. Viram só como que foi mudando? Foi mudando, né? Então, nós vimos que aqui, ó, nos 3 primeiros anos aqui do nosso gráfico, de 1940 até 1960, a população era maior na zona rural. A partir do ano de 1970, mudou, né? Começou a aumentar a população na zona urbana e não na zona rural. E nós vamos estudar mais para frente o porquê que isso aconteceu, tá bom? Mas por hoje nós encerramos por aqui.